Glória a Deus, bênção pura, né? Podemos começar o culto, vamos orar. Deus, nós te bendizemos, agradecidos, Senhor, porque nós podemos estar neste lugar, nós podemos sair dos nossos lares, podemos vir para cá, e ó Deus, podemos adorar o teu nome, Senhor, podemos cultuar ao Senhor, porque o Senhor é digno. Nós te bendizemos por isso, agradecidos, porque o Senhor é bom. Recebe a nossa adoração, nós oferecemos para ti, Senhor, porque o nosso coração é teu, a nossa vida te pertence, o Senhor nos comprou por alto preço. E agora nós queremos retribuir em culto, queremos retribuir em adoração, em reconhecimento de que não há outro além de ti. Bendito seja o teu nome para sempre. Aleluia, aleluia. Aleluia. Estão felizes nessa noite? Eu estou muito feliz por estar aqui. Por estar aqui em família, por estarmos aqui em união, por estarmos aqui mais uma vez podendo adorar e exaltar o nosso grande eu sou, aquele que é digno, aquele que é santo. Por isso eu te convido nessa noite a gente entregar a nossa melhor oferta a Ele. Entregue a sua adoração a Ele nessa noite. Amém? Adore, adore, como talvez nunca você o adorou. Faça isso como se fosse a última vez. Amém? Todas as nações se prostrem diante do Eterno. Toda língua na terra e céu declarará a tua glória. Se dobrará o louvor, serás exaltado, ó Deus, e o seu reino jamais passará, ó Eterno. Governará. Vem, cante ao eterno Deus. Ninguém se compara ao teu valor.
cante ao eterno Deus. Teu reino na terra governará. Vem, cante ao eterno Deus. Ninguém se compara ao teu valor. Vem, cante ao eterno Deus. Toda língua na terra e céu declarará tua glória, se dobrará em louvor. Tu serás exaltado, ó Deus, e o seu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino na terra governará. Vem, cante ao eterno Deus. Ninguém se compara ao teu valor. Vem, cante ao eterno. Levante sua voz, vamos declarar isso, vamos lá. Teu reino na terra governará. Vem, cante ao eterno Deus. Ninguém se compara ao teu valor. Vem, cante ao eterno. Mais uma vez. Teu reino na terra governará. Vem, cante ao eterno Deus. Ninguém se compara ao teu valor. Vem, cante ao eterno Deus. Toda língua na terra e céu, todo joelho se dobra. Louvor, tu serás exaltado, ó Deus, e o seu reino jamais passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Toda língua na terra e céu, todo joelho se dobrará. Tu serás exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Aplauda ao Rei, o Eterno, aquele que vive para sempre. Jesus, 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 Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: onde estão os filhos? Onde estão os filhos que vão fazer a diferença nessa geração? E já já você vai responder a ele. Amém? Apontam a volta de Jesus, o seu reino está por vir. Em toda a terra se ouve um clamor, que sua glória derrame aqui. A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, que mudarão a história de todo lugar, como Jesus. Sinais apontam a volta de Jesus, o seu reino está por vir. Por toda a terra se ouve um clamor, que sua glória derrame aqui. Aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, que mudarão a história de
manifestação dos filhos de Deus. Quem dá o chamado do Pai, quem entende a gemido do Espírito, onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão, com olhos para ver o nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão, com olhos para ver o nosso Pai, ouvidos para ouvir sua voz. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Sinais apontam a volta de Jesus. Seu reino está por vir. Toda a terra se ouve um clamor. A criação aguarda ardentemente pela manifestação que mudarão a história de todo lugar. Como Jesus, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Amado do Pai, o gemido do Espírito, yeah. Onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão, com olhos para ver o nosso Pai, a sua voz. Onde são os filhos de Deus, se manifestarão, com olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos? 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 A pergunta é essa nessa noite. Onde estão os filhos? 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 Onde estão os filhos de Deus? De Deus, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação. Onde estão os filhos de Deus? Se manifestarão, com olhos para ver o nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua
manifestarão, olhos para ver o nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Começamos fazendo uma pergunta: onde estão os filhos? E eu quero te encorajar, você nesse momento, fazer uma declaração, crendo naquilo que você está cantando. Faça essa declaração agora e diga assim: eis-me aqui, Senhor, 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 eis-me aqui, Senhor. Onde estão os filhos? Eis-me aqui, Senhor, 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 eis-me aqui, Senhor. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos que farão a diferença nessa geração? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão, olhos para ver o nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos que como Jesus se manifestaram, com olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir sua voz? Eis-me aqui, Senhor, 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 eis-me aqui, Senhor. Oh, oh. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, não existe outro, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também.
esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar, declarar isso, apesar dessa glória que tem, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória,
Jesus, you love all. Jesus, vamos declarar isso. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Deixa ecoar a sua voz nessa noite. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Ao Rei que vive, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Todo ser que respira, louve, louve, louve ao Rei, aquele que vive para sempre. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelo
meus cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. O Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente, coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Levante sua voz, vamos declarar digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. O Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é, Ele é digno, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele vive. Digno é o Senhor, digno
no criado, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele é digno, mas ressuscitou. Ele vive para sempre. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Cordeiro Santo de Deus. Aquele que foi morto, mas ressuscitou. Venceu a morte e o inferno. E arrebatou para Deus o Pai as chaves da morte e do inferno. Que tem toda a autoridade no céu e na terra. Te adoramos, Jesus. Te honramos nesse lugar. Aleluia. Glória ao teu nome para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Obrigado, Flavinho. Amém. As músicas que você escolheu tem tudo a ver com o que Deus quer falar conosco nessa noite. Então foi o Senhor que te direcionou. Quero agradecer ao pastor Elias também. Semana passada, né? Não apenas falou do tema que está no meu coração, mas pegou o texto e me deu o gancho para essa noite. Glória a Deus por isso. Então nós vamos lá para Apocalipse 4. Vamos ler Apocalipse 4. Vai ser o nosso ponto de partida. Nós vamos ler o primeiro verso de Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Pai, nós colocamos isso diante de Ti, pedimos graça ao Senhor, para que no compartilhar dessa palavra, o Teu Espírito fale, e ó Deus, haja revelação na medida da necessidade de cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro. Amém? Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro. Muitas pessoas acham difícil ler Apocalipse, outras pessoas têm medo de ler Apocalipse, né? Alguns ficam temerosos por causa daquelas figuras, aquelas imagens, né? E aquelas pragas, aqueles selos, enfim, começam a olhar para aquelas coisas e tem um certo receio, um certo bloqueio, uma certa dificuldade, e leem, querem passar rápido e acabam não entendendo o que de fato é a mensagem do livro de Apocalipse. Mas Apocalipse está falando da vitória do Cordeiro. Por isso, quando nós começamos a ler
desde o primeiro verso do Apocalipse, a gente vai ver que esse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Aliás, se você fechou sua Bíblia, abra aí outra vez, seja ela impressa, ou seja, aí no seu celular, volta para o Apocalipse, mantenha ela aberta, mantenha Apocalipse aí à sua mão. Se você olha o primeiro verso de Apocalipse, ele já começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Revelação para quê? Que revelação é essa? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então é a revelação de Jesus com um objetivo: mostrar as coisas que vão acontecer, as coisas que virão, as coisas que ainda vão acontecer. João, ele é como um porta-voz dessa revelação. E, vamos dizer assim, João é o carteiro na terra, né? Porque Jesus tem a revelação, e então agora vem, entrega a João, e João compartilha essa revelação comigo e com você. Então é como se ele fosse o carteiro de Deus na terra, para compartilhar essa revelação de Deus. Ele é o portador dessa mensagem. Aí se você olhar no capítulo 1 ainda, os versos 4 e 5, olha só o que diz aí. Ele está dizendo: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Até aí. Então ele está dizendo, João escreve às 7 igrejas, e ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de quem? Então ele fala, em primeiro lugar, da parte de Deus Pai. Não é isso que ele fala? Aquele que é, que era e que há de vir. É o soberano Senhor, o grande eu sou. Mas ele também diz, graça e paz a vós outros, da parte dos 7 Espíritos de Deus. Se a gente lembrar lá do começo do ano passado, né? Isaías capítulo 11, os versos 1 e 2, quando fala do Espírito de Deus, as 7 manifestações do Espírito de Deus. E depois ele diz também de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Ou seja, ele está falando da Trindade Santa. Ele está dizendo, olha, a revelação que eu trago para vocês é da parte de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém? Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que essa revelação, ela aponta desde o início para Jesus, ela começa apontando para Jesus. Jesus é o personagem central do Apocalipse. Jesus é o centro. E não é só do Apocalipse. Mas como nós estamos olhando para o Apocalipse, nós dissemos, né, nós observamos isso. Jesus é o personagem central. Veja o verso 7 do capítulo 1. Está com a Bíblia? Olha para a Bíblia, gente. A fé vem pela palavra. Verso 7 do capítulo 1. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Verá quem? Jesus. Até quantos o traspassaram? Traspassaram quem? Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ele quem? Jesus. Certamente. Amém. Agora pula para o verso 10, e vamos até o 18 aí fazendo essa leitura. E aí João diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve.
os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Essa é a imagem do personagem central do Apocalipse. João se volta e ele vê a glória do Filho do Homem. Ele vê a glória de Jesus. Então todo o foco está nisso. Olha o verso 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então ele está dizendo: olha, você está tendo essa visão, agora você vai escrever o que vai acontecer. Agora eu vou te mostrar o que ainda virá. Eu quero mostrar para você o que está lá na frente. Então João escreve as cartas às 7 igrejas, capítulo 2, verso 3, né? Pastor Elias tocou bem nesses aspectos aí semana passada. E então, no capítulo 4, Jesus se volta para ele, depois que ele escreve as 7 igrejas, se volta para ele e diz: sobe aqui e eu te mostrarei. Sobe aqui e eu te mostrarei. Mostrarei o quê? As coisas que vão acontecer. As coisas que ainda vão acontecer. Agora, queridos, olha aí, capítulo 4 de Apocalipse. E eu quero que você veja, porque o final do verso 1 está escrito: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então ele está apontando para frente. Agora, qual é a primeira coisa que ele vê? Olha para a sua Bíblia, verso 2. Qual é a primeira coisa que João vê? Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Mas ele não para aí. Ele diz: e no trono alguém assentado. Essa é a base de tudo. Existe um trono, e esse trono está ocupado. Existe um trono e há alguém nesse trono. Ele não está vazio. Não há um vácuo de poder. Há alguém no trono, alguém está comandando, alguém é soberano. Então é a primeira coisa. Ele vem descrevendo nos primeiros capítulos a figura da glória do Filho do Homem. E agora, quando ele vai para essa dimensão nova de revelação, a primeira coisa que ele vê a respeito do que virá é: existe um trono. E há alguém que está nesse trono. Quando nós entendemos essa realidade, nós precisamos então não apenas compreender na mente, mas compreender no Espírito, de que se existe um trono, e alguém nesse trono, ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da história. É por isso que ele é o único que pode dizer: eu te mostrarei o que vai acontecer. Ele é o único que pode dizer isso. Eu vou te revelar as coisas que ainda virão. Porque ele tem um controle de todas as coisas. Então a visão que João tem é uma visão gloriosa desse Jesus envolvido em adoração. Isso é tremendo. Olha no capítulo 5. Observa só o capítulo 5, os versos 8 a 11. Ele diz aí: quando tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto,
e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujos números eram de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. E ele não para aí. A visão desse ambiente de glória e de adoração ao redor de Jesus. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Gente, quando a gente observa essa revelação de Jesus, a glória que está envolvida, o fato de que Ele está no trono, existe um trono e o trono está ocupado e Ele está nesse trono, e tudo que existe o adora e reconhece que a Ele pertence todo louvor, domínio, poder e glória. Quando nós entendemos essas coisas, nós não podemos ficar quietos. Em primeiro lugar, a nossa adoração não pode ser qualquer adoração. Segundo, a nossa confiança tem que nos levar ao descanso do Senhor. Ele está no controle, Ele está no comando. É esse Jesus que é o vitorioso, é esse Jesus que está no controle. Por isso, quando a gente avança na leitura, capítulo 6, e nós não vamos ler aí, nós encontramos uma outra parte da revelação, que aí é o que assusta muita gente, porque existe um livro com 7 selos. A primeira coisa que acontece no verso de capítulo 5, é que Jesus é o único digno de abrir esse livro e desatar os selos. Mas quando chegamos no capítulo 6, nós vemos que cada selo desse libera coisas terríveis. E aí tem gente que às vezes para nisso. Vem coisa ruim por aí. Não, eu quero dizer, vem coisa ruim para os inimigos do Senhor. Porque aquele que está no trono é revestido de glória, diante de quem toda adoração, toda a criação se rende em adoração. Aquele que está no trono, Ele tirará os selos e trará juízo sobre todos os seus inimigos. Todos eles estarão diante dEle, prestarão contas, porque Ele é o juiz de todos. É esse Jesus que vai abrir os selos e trazer o juízo, mas o juízo sobre os seus inimigos. Queridos, o que alimenta a nossa ansiedade, o que alimenta o nosso medo, o que alimenta a nossa insegurança, o que faz com que nós tomemos muitas decisões erradas, é o nosso desconhecimento, é a falta de revelação no nosso espírito, de que Ele, o Senhor, é o governante de todas as coisas. Ele está no trono. Temos medo, temos insegurança, temos ansiedade, porque não conseguimos ter no nosso espírito a revelação de que Jesus está no trono. E é isso que nós precisamos hoje. É isso que temos a necessidade hoje. Davi tinha consciência disso. No Salmo 103, verso 19, ele diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Davi era rei, ele sabia o que era dominar, ele sabia o que era vencer os inimigos, ele sabia o que era estar no trono, ele sabia o que era ter súditos, ele sabia o que era ter poder. Então, quando ele olha para o Senhor, ele diz: o trono do Senhor está estabelecido, Ele domina sobre todas as coisas. Olhe comigo um outro texto, em 1 Crônicas, capítulo 29.
Eu acho lindo esse texto. Davi está no final da sua vida. E ele está empenhado na construção do templo. Mas Deus já deixa claro no seu coração que vai ser Salomão, vai ser o seu filho, não vai ser ele. Mas o seu coração está tão extasiado diante de Deus. A revelação que ele tem de quem é Deus é tão intensa no seu espírito, que Davi faz uma oração. 1 Crônicas capítulo 29, os versos 10 a 13. Davi ora assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Essa deveria ser nossa oração todos os dias. Junto com a oração modelo que Jesus ensinou, nós deveríamos encaixar isso aqui de alguma forma, porque precisamos todos os dias reconhecer: Ele está no trono, Ele é glorioso, poderoso, e Ele domina sobre tudo. Por isso, queridos, não é de estranhar que Davi seja chamado segundo o coração de Deus. E eu creio que tem muito a ver com isso. A consciência que Davi tinha de quem era o Senhor, e que Ele era o Rei, que Ele estava no trono. Por isso, quando Deus está dizendo: eu vou revelar aquilo que deve acontecer, Deus está deixando claro: eu tenho o controle da história. Eu sei o que virá, e o que eu disser que virá, virá, porque eu tenho o controle da história. Amém? Querido, Deus não está adivinhando. Deus não está adivinhando. Deus não está tentando acertar. Deus está dizendo: eu sei o que virá, e o que eu disser que virá, virá. Porque a história está nas mãos dele. E ele faz acontecer aquilo que ele determinou acontecer. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso é que lá em Isaías capítulo 11, o verso 2, o Senhor nos chama para olhar para Ele e para a manifestação do Seu Espírito em nossas vidas. Eu vou ler o texto lá, não precisa abrir. Ele diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, nós precisamos dessa revelação do Espírito do Senhor para compreendermos quem é o Senhor. É Ele quem vai trazer sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento de Deus. O Espírito do Senhor é sobre nós, assim como foi sobre Jesus. Por isso Ele pode manifestar na minha vida, na sua vida, discernimento. O que é discernimento? A definição mais simples, mais básica, mas mais certeira que eu já vi até hoje é: discernimento significa ver como Deus vê. Eu tenho discernimento de uma situação, eu tenho discernimento a respeito de alguém, eu tenho discernimento a respeito de algo espiritual, porque eu estou conseguindo ver aquilo ou aquela pessoa com os olhos de Deus. Então discernimento é: eu estou vendo como Deus vê. Então Deus, Ele manifesta na nossa vida o espírito de entendimento, o espírito de discernimento. Como é que eu e você podemos tomar decisões acertadas se não estivermos vendo a situação como Deus está vendo? Sim ou não? Muitas vezes tomamos decisões erradas por isso. Porque nós confiamos muito mais no eu acho do que no Senhor. Mas por que a gente confia mais
na nossa capacidade, na nossa razão, né, no nosso tino, na nossa sabedoria pessoal. Por que a gente confia mais nisso? Porque não temos discernimento. Falta-nos o discernimento. Falta-nos ver a situação como Deus está vendo. Porque quando vemos como Deus está vendo, o espírito de sabedoria também manifesta na nossa vida a capacidade de tomar a decisão certa na hora certa. E isso é sabedoria. É você trazer os princípios do céu para a terra. Aplicar os princípios de Deus, os princípios espirituais eternos na terra. E com isso tomar a decisão certa na hora certa. Discernimento e sabedoria, discernimento e sabedoria. Nós precisamos de discernimento e sabedoria. Nós precisamos mais do que nunca. Quando nós conseguimos ver as coisas com os olhos de Deus, somos capazes de tomar a decisão certa, usando os princípios de Deus para isso. Agora, como é que nós vamos ver se Ele não nos mostrar? Se discernimento é ver como Deus vê, como é que nós vamos ver se Deus não nos mostrar? Eu vou repetir a pergunta, ela é muito simples. Por isso pode ficar uma grande interrogação, né? Ou como alguns usam para exemplificar, fica a tela azul, porque não consegue compreender a pergunta básica. Discernimento é ver como Deus vê, mas como é que nós vamos ver como Deus vê se Deus não nos mostrar? Ver como Deus vê é resultado do agir do seu Espírito em nós. Por isso, ver como Deus vê é resultado da minha busca do Espírito de Deus. O meu desejo de que o Espírito de Deus domine a minha vida. Deus tem nos falado muitas coisas. Deus tem trazido promessas para nós, e com certeza para você individualmente. Deus tem revelado coisas que Ele quer fazer na sua vida. Mas como é que você pode entender qual é o caminho que Deus vai usar? Como compreender as coisas que Deus está revelando, se você não para buscar o discernimento, o ver como Deus vê? O agir do Espírito de Deus na sua vida, para que você tenha sabedoria e tomar a decisão certa na hora certa. O grande desafio que nós temos individualmente como igreja é exatamente isso. Semana passada o pastor Elias estava lembrando algumas palavras que nós temos recebido nesses últimos tempos, né? Deus quer nos levar para um momento novo, para uma estação nova, um novo tempo espiritual. Deus quer manifestar o seu poder de forma ainda não experimentada por nós. Deus quer levar as nossas raízes a lugares onde nós ainda não imaginamos que podemos chegar. Deus quer fazer coisas tremendas. Mas como é que nós vamos entender como Deus vai fazer e quando Deus estiver fazendo, se nós não estivermos buscando com o nosso coração que o Espírito de Deus venha nos dominar? Por isso o grande desafio que Deus está colocando diante de nós, muito mais do que nós olharmos as grandes promessas, é nós buscarmos ao Senhor, para que Ele encontre o caminho em nós, para cumprir as promessas que Ele tem feito. Ele é Senhor da história, amém? O que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer, amém? Você crê nisso? Agora pode ser conosco, ou pode ser com outros. Há um tempo atrás eu ouvi uma colocação, a gente já repetiu aqui algumas vezes, mas que para mim ficou muito forte. E a colocação era assim, era um homem de Deus, um profeta de Deus, num congresso que nós fomos. E ele disse assim: toda geração tem o potencial de ser a última geração. Toda geração tem o potencial de ser a última. Se ela cumprir o seu chamado, ela é a última geração, Jesus volta.
Ou seja, se nós compreendemos o nosso papel e buscamos aquilo que Deus está nos chamando para buscar, nós vamos ver acontecer no nosso tempo aquilo que Deus planejou. Amém? Mas se eu e você deixamos de buscar, Deus não vai deixar de fazer o que Ele disse que vai fazer, mas Ele vai fazer com a próxima geração. Dá para entender isso? Por isso Deus está nos chamando para um tempo de busca. Nos dias 27 a 31 de janeiro, nós vamos ter uma semana inteira intensa, em que nós vamos falar sobre as nossas raízes. E Deus colocou no meu coração esse tema, exatamente porque nós precisamos virar uma chave. E esse texto de Hebreus capítulo 6, os versos de 1 a 3, na verdade são uma chave para nós. Se nós compreendermos a profundidade disso, a partir do dia 1º de fevereiro, nós seremos outras pessoas, seremos uma nova igreja. Porque uma chave vai virar. Por isso eu quero desafiar você a meditar daqui até lá. Estamos chegando, está perto aí, né? Nós estamos no dia 19, dia 27, então estamos bem perto. Vamos falar sobre Hebreus capítulo 6, versos de 1 a 3. Mas se você quer se aprofundar um pouco mais e preparar o seu coração, o seu espírito para aqueles dias, medita também no capítulo 5. Então lê todo o capítulo 5 também. E medita nos 6 versos de 1 a 3. Nós vamos ter a mobilização de oração e jejum de 21 dias a partir do encerramento. Ou seja, até dia 31 nós temos aqui nosso tempo de busca. Mas a partir do dia 1º de fevereiro, nós começaremos 21 dias de oração e jejum e busca do Senhor. Que falta que a Regina faz aqui. Ela teria dado um glória a Deus alto aqui. Os irmãos ficaram muito quietos diante disso. O sanguíneo é bom por causa disso, gente. Ele traz vida para um momento desse. Ai, vida. Mas nós teremos 21 dias de oração e jejum. Então, dias 27 a 31, nós estaremos aqui. Vamos estudar sobre Hebreus, capítulo 6, de 1 a 3, com o contexto de Hebreus 5. E a partir do dia 1º de fevereiro, 21 dias de oração e jejum. Todos os dias, de segunda a sexta, nas 3 semanas da mobilização, nós teremos lives de oração. Então, independente de onde você estiver, você pode acompanhar, orar junto, né? Enfim, nós vamos ter lives de oração todos os dias, nos 21 dias, de segunda a sexta. Sábado, os sábados serão para você orar em família. Amém? O sábado você ora em família e domingo nós oramos aqui no culto. Ok? De segunda a sexta, lives de oração nós vamos fazer. Mas se prepara porque vem mais. Dia 13 de março é uma quinta-feira. Então veja, nós vamos mobilização de 1 a 21 de fevereiro. Depois, dia 13 de março, nós temos a celebração de Purim. Em Purim, nós vamos começar um encontro semanal de busca do Espírito Santo. Toda quinta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui na igreja para um tempo de oração e busca do Espírito Santo. Para quem tem fome e sede de Deus. Festa de Purim, gente, fala disso. Purim é final de uma estação e início de outra. No tempo de Esther foi assim, se você lembra da história, né? A festa de Purim, ela foi estabelecida exatamente para marcar o momento em que Deus dá livramento para o seu povo, e agora eles vivem um novo tempo. Deus não tinha morte para eles, Deus tinha vida para eles. Deus tem vida para você. Deus tem vida para nós. Por isso, a partir de Purim, nós vamos toda quinta-feira ter aqui na igreja um tempo de oração e de busca.
Quem tem fome, vem. Quem tem sede, vem. E nós vamos buscar juntos ao Senhor. Amém, queridos? É isso que Deus tem falado conosco, das coisas que virão. É só um começo, né? Mas Deus tem mais para nós. Mas nós temos que fazer o básico. O básico é buscar ao Senhor, para que o Senhor revele para nós as coisas que vão acontecer. Se nós queremos ver as coisas acontecerem lá na frente, nós temos que buscar o Espírito do Senhor nesse momento. A direção do Senhor nesse momento. E é isso que Deus quer fazer. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Acho que é um momento especial em que a gente pode intensificar um pouquinho mais, né? Então eu estou olhando aqui, não tem nenhum visitante. Então a gente pode fazer uma busca. Pega aí mais algumas pessoas, faz pequenos grupos. Porque se a questão é buscar mais do Espírito do Senhor, por que não começar hoje? Por que não começar agora? Por que não clamar ao Senhor hoje? Isso, vira aí, faz pequenos grupos. O Espírito Santo vai conduzir vocês nessa oração. Ah, mas eu vou pedir para você fazer uma coisa. Não ore para dentro, ore para fora. Ponha a voz para fora. E clame ao Senhor. Quem está lá atrás também, quem está na filmagem, quem está na mesa, se junta aí, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da manifestação do Teu Espírito em nós. Nós precisamos do Senhor agindo em nossas vidas, trazendo sabedoria, trazendo discernimento, trazendo conhecimento do Senhor. Deus, gera em nós mais fome e sede do Senhor, gera em nós um desejo mais intenso pela Tua presença, gera em nós, Espírito Santo, um desejo profundo, para que nós estejamos de fato buscando a Tua face, encontrando o Senhor, porque a Tua promessa é essa: se buscarmos a Tua face e nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor vai nos ouvir, vai sarar a nossa terra, o Senhor vai trazer vida, porque o que o Senhor tem para nós não é morte, o que o Senhor tem para nós é vida. Então Deus, que se manifeste a vida do Senhor em nós, em nosso meio, nessa igreja, nas nossas casas. Deus, que nós vejamos de fato uma mudança, uma virada de chave, uma mudança de tempo, uma mudança de estação. Deus, que em nome de Jesus coisas novas do Senhor comecem a vir, e o Senhor abra os céus sobre nós, abre o céu sobre a nossa casa, abre o céu sobre essa igreja, abre o céu sobre essa cidade, Senhor. Manifesta a Tua glória como o Senhor tem prometido de longa data. Deus, que seja esse o tempo, que seja essa geração, não a próxima, Senhor. Nós não queremos a próxima geração, nós queremos essa geração, que a próxima possa receber os frutos daquilo que nós estamos buscando, que a próxima geração experimente, ó Deus, os frutos de uma geração atual, que está buscando, clamando, está na Tua presença e que recebe de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Começa algo novo em nosso meio, começa algo novo em nosso meio, Deus. Oh, em nome de Jesus, nós clamamos. Quebranta-nos, ó Deus, leva-nos a um quebrantamento de coração, leva-nos, ó Deus, a um tempo, Senhor, em que o nosso espírito não esteja saciado, esteja com muita fome, esteja com muita sede, esteja com muito desejo pela Tua presença. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, faz, Deus, nesse tempo, faz nesse tempo, Senhor, faz nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem.
Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és soberano sobre a terra, absoluto, absoluto. Declaramos isso nessa noite. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, Tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Vamos terminar, levante sua voz, vamos declarar isso. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória a Ele, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a Ele a honra,
soberano. Nesse mesmo instante, todos os seres celestiais, mas também toda a igreja de todas as eras, diante do trono declaram: Santo, 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 bendito é o Senhor que se assenta no trono. Só o Senhor é digno. Só em Ti está todo poder e honra e glória. Bendito é o Senhor para sempre. Jesus, 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 Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Jesus, Tu és o Rei, Jesus, Tu és o Rei, Jesus. Glória e honra ao Teu nome para sempre. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Podem sentar. Vou pedir para colocar a imagem da mobilização. Tem aí, né? Não sei se ele chegou a colocar com os horários. Mas de qualquer forma, queridos, eu já falei na mensagem, né? Lembrando mais uma vez, dia 27, 19h30. Segunda a sexta-feira. Então se prepara o seu coração, prepara o seu espírito. Deus quer falar conosco nesse tempo. Amém? Começarmos um novo tempo e virar uma chave na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez, né, e encerrar o culto. E vamos orar pelos nossos jovens que foram lá para o Shofar, né? Em 3 jovens da igreja, glória a Deus, né? E esse número vai aumentar em nome de Jesus. E o Instituto Shofar, né? Esse evento no qual eles vão lá no sertão, não é só para jovens e adolescentes, é para adulto também. Então se você é adulto, quer participar, ter uma experiência dessa, se programe para o ano que vem, né? Porque aí você pode tirar férias, né, se programar para o mês de janeiro e separar ali uma semana, né, de domingo a domingo praticamente, né? Você está ali no sertão, participando de um evento evangelístico, missionário, em nome de Jesus. Amém? Coloca isso no seu coração e em oração diante de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem falado conosco a respeito desse tema missões. O Senhor tem mexido no nosso coração e o Senhor acende essa chama de novo, ó Deus, de uma forma diferente, através desses jovens. Te agradecemos pela disposição deles, te agradecemos, ó Deus, pela entrega de cada um deles. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que milagres aconteceram para eles irem. E nós sabemos que é porque o Senhor tem coisas especiais a fazer lá. Pedimos que o Senhor esteja com eles em toda a viagem, que eles cheguem em paz, eles possam estar lá durante toda a semana, desenvolver, ó Deus, os trabalhos que forem, guarda-os, protege a saúde, Pai, que eles possam depois retornar, trazendo, ó Deus, com alegria as notícias das boas coisas que o Senhor fez ali. Nós pedimos que a Tua boa mão seja com eles, protegendo e abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Que você tenha uma semana abençoada. Que a mão do Senhor te conduza, te guarde. E que o Senhor faça prosperar a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem abençoar quem está perto de você, né? Declarar a bênção do Senhor, a paz do Senhor sobre a vida do seu irmão.